não é novidade pra ninguém que o Sung Ji-woo é o personagem mais forte de Solo Leveling e também um dos protagonistas mais poderosos de todos os animes, que após se tornar o Monarca das Sombras, passou a coletar as sombras dos inimigos que enfrentou ao longo da sua história como um caçador, que assim atingiu a marca de mais de 10 milhões de sombras. Porém, algumas poucas se destacam e fazem parte do seleto grupo das sombras mais fortes dele. Mas qual é finalmente a mais forte de todas, afinal? É o Ygritte? É o Beru? Qual a mais fraca entre todas? Quer saber todas as respostas? Vem comigo conferir todas as sombras do Sung Ji-woo em Solo Leveling, da mais fraca à mais forte. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e atendendo a muitos pedidos resolvi trazer Solo Leveling aqui pro canal para cobrir a primeira temporada do anime. Então se você é fã do brabo Sung Ji-woo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, beleza? Então bora deixar de enrolação e solem. Mas antes de iniciar o rank de fato, eu preciso explicar bem rápido como as sombras são ranqueadas e quais são as habilidades básicas que todas têm, para que eu não fique me repetindo durante a lista, beleza? Vai ser muito rápido, eu prometo. O rank das sombras é dividido em 7 níveis. O grau normal, onde as sombras servem como soldados rasos no exército do Monarca das Sombras, e em termos de força, eles geralmente são rank C ou abaixo. Depois vem o grau Elite, que são os mais comuns no exército do Monarca das Sombras, que são tão fortes quanto os caçadores de grau B. Depois vem o grau Knight, ou o grau de Cavaleiros, onde em sua maioria as sombras são tão fortes quanto caçadores de grau A. E sombras desse grau ou superior também podem ser nomeadas. Depois vem um grau Elite Knight, ou Elite de Cavaleiros, que são tão fortes quanto o rank S médio ou mais fracas. Depois vem um grau de Comandante ou General, que são sombras incrivelmente poderosas e algumas são fortes o suficiente para assolar alguém de rank S. Depois vem um grau Marechal, que é o grau mais alto para qual uma sombra mostrou ser capaz de evoluir, e como resultado, sombras desse grau são alguns dos membros mais fortes do Exército das Sombras. E por fim tem um grau Grande Marechal, que é o grau mais alto possível, e como resultado pode haver apenas uma sombra com esse grau, e ela serve como líder de todo o Exército das Sombras, perdendo apenas para o próprio Monarca das Sombras, que no caso aqui é o Sung Ji-woo. E por fim, as habilidades básicas que as sombras possuem. Eu falei que era rápido. A primeira é a regeneração, onde os soldados das sombras possuem incríveis capacidades regenerativas e não podem ser mortos por monstros normais, porque podem se regenerar completamente, mesmo que seus corpos sejam destruídos. No entanto, isso não se aplica necessariamente contra alguns dos monarcas, já que Antares, por exemplo, foi capaz de destruí-los permanentemente com seu ataque de respiração. A segunda habilidade é a conversação, onde os soldados das sombras, que são pelo menos de grau general, são capazes de falar. No entanto, eles só são capazes de se comunicar em língua monstruosa, o que significa que a maioria dos humanos não consegue entendê-los. Possuem também o crescimento, onde os soldados das sombras são capazes de crescer constantemente em poder, matando monstros em batalhas. E por fim, a infiltração das sombras, onde a critério do Monarca das Sombras, os seus soldados são capazes de se esconder dentro das sombras de outros humanos. E ao fazer isso, eles são capazes de observar tudo o que acontece ao redor da pessoa, a qual estão escondidos nas sombras. Então, entendido isso, agora bora pra outra explicação. Brincadeira, tá? Bora pra lista. Em 14º lugar, Min Byung-gyu. Em vida, ele foi um caçador coreano curandeiro do rank S, que apareceu no primeiro episódio do anime, curando alguns caçadores de rank A. Como sombra, Byung-gyu tinha uma pele azul brilhante e usava um manto esfarrapado com capuz preto. Ele também tinha olhos brancos e carregava um livro de feitiço cor de maré na mão direita. Byung-gyu era uma pessoa amigável e com uma profunda aversão à violência, que tinha se aposentado cedo e estava planejando viver uma vida normal como professor de história, antes que o governo coreano anunciasse que estava planejando lançar uma 4ª missão de busca e destruição na ilha de Jeju. E por causa do seu forte senso de dever, ele decidiu participar de uma última missão. Durante ela, ajudou seus companheiros de equipe, lhes dando buff de estatísticas e curando-os rapidamente, sempre que se machucavam. Mas infelizmente, o assassinato da Rainha Formiga atraiu a atenção do Rei Formiga e ele os atacou ferozmente. Ao descobrir o cadáver da rainha, ferindo-os gravemente com um golpe cada, e sabendo que seus companheiros de equipe não poderiam sobreviver ao ataque do Rei Formiga sem sua magia de cura, ativou a sua habilidade de Disguise e tentou curá-los da melhor forma possível. Infelizmente, o Rei Formiga foi capaz de rastrear sua presença e brutalmente o atacou, empalando através do seu peito. Porém, como Cha Ae-in estava à beira da morte por causa do ferimento grave causado por aquele que viria a se chamar Beru, depois de matar o Rei Formiga, Jin-woo reviveu Byung-gyu como uma sombra, e depois de curar Cha Ae-in e salvar
vala, Jin-woo decidiu honrar o pedido de Baek para permitir que o Byung-gyu descansasse e assim encerrou a extração, permitindo que a alma do caçador descansasse em paz. E como um caçador, foi capaz de curar instantaneamente Baek e o Ma Dong-wook de volta à condição principal depois que a Rainha Formiga cuspiu veneno dos dois. E o Byung-gyu também foi capaz de melhorar as estatísticas de seus companheiros através da sua magia de buff e também poderia usar a habilidade disfarce, que permitiu se misturar com o seu entorno e esconder todos os traços da sua presença, essencialmente se tornando física e magicamente invisível. No entanto, ele era incapaz de se mover sempre que tinha essa habilidade ativa, tornando um alvo fácil se o inimigo fosse capaz de rastrear sua presença. Em 13º lugar, a Rainha Formiga. Em vida, ela era a chefe do portal do Rank S da Ilha Jeju e a mãe do Rei Formiga, um boss forte o suficiente para derrotar caçadores de Rank S, que eu falarei melhor mais à frente no vídeo, porque sim, o Song Ji-woo também pegou ele, mas eu tô me adiantando. A Rainha Formiga era uma enorme formiga com armadura branca que se importava muito com seus filhos, algo mostrado quando ela sofria por como eles estavam sendo forçados a recorrer ao canibalismo para sobreviver. E cerca de 4 anos antes dos eventos da história principal, a Rainha Formiga assumiu a ilha de Jeju como seu novo lar depois que os caçadores de Rank S coreanos não conseguiram eliminá-la. E após a evacuação da ilha, o governo coreano tentou retomar Jeju 3 vezes nos 3 anos seguintes, mas sem sucesso, já que a rainha e seus filhos foram capazes de repeli-los com sucesso todas as vezes, e a gente até viu um exemplo disso durante o primeiro episódio do anime. E durante o 4º ataque da ilha Jeju, os caçadores de Rank S japoneses foram capazes de retirar as formigas usando a si mesmo como isca, permitindo assim que os caçadores de Rank S coreanos entrassem sorrateiramente na câmara da rainha sem serem detectados. Embora a Rainha Formiga tenha lutado, ela acabou sendo dominada pelos caçadores de Rank S e finalmente foi encurralada quando Choi Jong-in a envolveu com suas chamas. E sem opções, a Rainha Formiga pediu ajuda levando seus filhos, incluindo o Rei Formiga, a retornar ao ninho. E antes que eles pudessem voltar, no entanto, a Cha Ae-in, a mulher do homem, decapitou a Rainha Formiga com a sua espada, matando a criatura instantaneamente. Infelizmente, a equipe coreana não conseguiu deixar a câmera a tempo antes que o Rei Formiga aparecesse e eventualmente ele tirou a vida de alguns deles, incluindo o curandeiro Min Byung-gyu. Depois que o Jin-woo matou o Rei Formiga e extraiu sua sombra, que ele chamou de Beru, ele passou a extrair a sombra da Rainha Formiga também. No entanto, o Beru lhe contou que a Rainha Formiga não servia tanto para a batalha assim e tinha a função primordial de reprodução, embora fosse forte o suficiente para se manter por um tempo contra o esquadrão de Rank S da Coreia e tinha até a capacidade de excretar um veneno capaz de ferir gravemente caçadores como Baek, Yo-inho e o Ma Dong-wook. E então, depois disso, o Jin-woo decidiu encerrar a extração, fazendo com que a sombra da Rainha Formiga evaporasse em partículas. Em 12º lugar, Orcs Superiores, que são sombras de cavaleiros de Rank A, que são algumas das espécies mais fortes entre todas as apresentadas na obra. Suas habilidades incluem regeneração, habilidade avançada em combate e também o uso de espadas. Eles deram um grande trabalho para os caçadores de Rank A, mas acabaram tomando um pau facilmente do Song Ji-woo, que é roubado demais. Porém, ainda assim, eles são bastante poderosos e merecem um 12º lugar nesse ranking. Em 11º lugar, o Tank, a sombra de um urso de gelo que o Song Ji-woo encontrou durante o incidente do Portão Vermelho. Tank é um urso de sombra do tamanho de um tanque de exército com um brilho roxo claro, marcas de arranhões visíveis em seu olho esquerdo, uma fina faixa flamejante de cabelo ao longo da sua cabeça e uma grande cicatriz em forma de X em seu peito. Como um urso de gelo, Tank normalmente se comporta de maneira animalesca, atacando inimigos com força bruta e rasgando-os com seus dentes e garras que são extremamente afiados. E como uma sombra de Grau Cavaleiro, ele é tão poderoso quanto um caçador de Rank A e se mostrou forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios como se não fosse nada e matou uma naga em um único golpe. Além disso, Tank também é inteligente e mostrou isso, por exemplo, quando trabalhou junto com Iron para matar um dos generais de Khal Galgan. Em 10º lugar vem o Kaizel, a sombra de Kaizelin, um Wyvern, que é um dragão menor que Baran usou como sua montaria de batalha enquanto ainda estava vivo. E eu confesso que gostaria muito de ranquear ele mais alto nesse rank, porém como ele foi usado apenas como uma montaria para o Song Ji-woo voar rapidamente para onde quiser caso necessário, ele ficará aqui nessa posição, embora suas asas ainda possam ser usadas como uma forma de ataques através dos rasantes que ele dá. O fato curioso aqui, antes de partir para a próxima sombra, é que o Song Ji-woo deu esse nome ao Kaizel porque esqueceu qual era o seu nome original. Agora em 9º lugar tem os Gigantes das Sombras, são um grupo de sombras que foram extraídas dos gigantes que foram mortos durante o ataque do portão de Rank S de Tóquio, e todos os gigantes parecem ser tão grandes quanto eram enquanto estavam vivos, e são tão grandes quanto Jima e Tusk em seus tamanhos completos, e cada gigante também é forte o suficiente para enfrentar um caçador de Rank S, tornando-os os soldados de infantaria mais fortes do exército das sombras de Jin-woo. 8º lugar, Jima é a sombra do boss Naga, que é obviamente uma naga gigante, com escamas pretas, garras afiadas, barbatanas roxas brilhantes e uma barriga roxa
flecha brilhante. Ele também impunha um par de grandes tridentes pretos que podem ser usados em batalha, e como a sombra de nível Cavaleiro Elite, Jima está em um nível de caçador de rank S médio e se mostrou capaz de derrubar um gigante com um único golpe, e também foi capaz de aumentar seu tamanho drasticamente usando mana. Mas agora indo para o sétimo lugar, nós temos o Iron, que é a sombra do Kinshu, um caçador que durante a luta de Sung Ji-woo com Baruka tentou matar o Jin-woo e foi morto por Ygritte. Sung Ji-woo, sabendo que ele teria dificuldades em derrotar Baruka apenas com a ajuda de Ygritte, rapidamente extraiu a sombra do Kinshu e o chamou de Iron, que ajudou demais seu mestre e matou o Elfo de Gelo esmagando no chão com seu machado de batalha. E apesar do fato dele ter sido a segunda grande sombra que o Sung Ji-woo extraiu, só desempenhou um papel menor à medida que a história progredia. No entanto, ele acabou se classificando para o grau de Elite Cavaleiro após o incidente da segunda dungeon dupla, e ao alcançar esse novo nível, seu machado se tornou maior e ele passou a ser poderoso como um caçador de rank S, embora não tão forte quanto Ygritte. A sua característica principal é a força física e foi capaz de matar um gigante com um único golpe em sua cabeça, e também foi capaz de arrastar sem esforço algum a cabeça de um vulcano sem vida com uma mão. E a sua habilidade única é o grito de provocação, que ele usa para atrair os inimigos em sua direção, para que seus aliados tenham mais facilidade para derrotá-los. Porém, essa habilidade não funciona contra inimigos mais fortes do que ele, e por isso Iron fica frustrado quando isso acontece. Em sexto lugar, temos o Tusk, que é a sombra do Kar-Galgan, um orc xamã e o boss de um portão de rank A. Tusk é obediente, quieto e tímido, um mostrado quando ele coçou a parte de trás da sua cabeça ao encontrar um grupo de repórteres atônitos durante o primeiro ataque da masmorra da guilda Ajin. No entanto, ele também pode ser competitivo e um pouco exibido, como quando ele competiu com os 3 dragões no exército das sombras de Hasborn. E como uma sombra de nível Cavaleiro de Elite, Tusk está em um nível de caçador rank S e foi capaz de matar centenas de demônios com um único feitiço de fogo e matar um gigante de uma só vez. Já que eu tô falando das magias dele, vamos para todas elas agora. A primeira é a magia de gravitação, que o permite levitar um alvo e jogá-lo em uma parede ou chão várias vezes, por exemplo, para esmagá-lo. A segunda magia é a magia de proteção, onde o Tusk conjura um escudo em torno de si mesmo ou de quem ele quiser. Depois tem a magia do Dragão do Fogo, onde o Tusk dispara um enorme feixe de fogo da sua boca, que usando o Orbe da Avareza, essa habilidade se torna mais poderosa e foi capaz de negar completamente o ataque da respiração de Baran e também fazer um buraco gigante através de Halazan. Com a magia de fogo ardente, ele pode disparar uma onda de bolas de fogo. Com a magia da agonia, Tusk amaldiçoa um alvo com dor intensa. Com a magia do frenesi, ele enfraquece a defesa de um alvo, aumentando assim a quantidade de danos que ele sofre ao receberem ataques. Ele possui também a magia da cegueira, a magia do sono, a magia da letargia, que petrifica um alvo no lugar, a magia do fortalecimento, onde o Tusk dá buff em si mesmo ou em alguém que ele queira, e por fim a magia dos gigantes, onde o Tusk cresce drasticamente em tamanho usando mana. Em quinto lugar, eu deixei o Greed, que é a sombra do Hwang Dong-soo, um caçador coreano-americano e irmão mais novo do Hwang Dong-suk, que cometeu vários crimes e era um assassino com pouco respeito pela vida humana, e ele foi consumido pelo excesso de confiança, como demonstrado pela forma como ele genuinamente acreditava que tinha uma chance contra adversários que eram obviamente muito mais fortes do que ele, como o Sung Ji-won ou Sung Ji-woo, e nunca sequer considerou a possibilidade de perder contra qualquer um deles. E como uma sombra, Greed, que significa literalmente ganância, é uma sombra humanoide, musculosa com um brilho roxo claro, olhos vermelhos brilhantes, cabelos roxos brilhantes, garras afiadas e uma máscara de crânio fraturada com chifres que expõe a parte superior direita do seu rosto, e devido a ter plena consciência dos crimes que cometeu na vida, Greed é humilde e serviu para com seu mestre muitas vezes pedindo permissão para falar, e ao mesmo tempo, no entanto, ele demonstra uma forte sede de sangue. Em batalha, Greed tornou uma sombra após Sung Ji-woo matá-lo como vingança por ter torturado Yo Jin-ho após derrotar Thomas André, um dos caçadores mais fortes da obra. E depois que os monarcas usaram a taça da reencarnação uma última vez a pedido do Sung Ji-woo, Greed foi apagado da sua existência e seu eu humano, Hwang Dong-soo, foi trazido de volta à vida na nova linha do tempo, sem memórias da sua morte na linha do tempo anterior. E apesar de toda essa relação conturbada, Greed é uma sombra de grau general e uma das sombras mais fortes do exército do Sung Ji-woo, e possui uma força física e resistência extremas ao ponto de brigar com inimigos poderosos, e era o verdadeiro causador de massacres, além de, claro, ter sido capaz de sair da prisão do Monarca de Gelo apenas flexionando seu bíceps para humilhar. Em quarto lugar, Kamish. Ele foi um dragão ocidental imensamente poderoso e o chefe do primeiro portão de rank S que já se abriu. Ele foi responsável por devastar sozinho a área da costa oeste americana e massacrar todos que tentaram enfrentá-lo, exceto os 5 dos caçadores de rank S que precisaram se juntar para derrotá-lo, e por causa disso, Kamish é considerado a maior calamidade da humanidade. Ele era originalmente um servo de Antares, o rei dos dragões e o monarca mais forte. Em algum momento durante a primeira guerra com os monarcas, ele foi capturado pelo inimigo e teve uma pedra essencial implantada dentro do seu corpo, e após a morte de Kamish, seu cadáver foi reivindicado pelo governo americano e preservado exatamente na mesma posição em que ele havia morrido, e o QG da
Organização Federal de Caçadores acabou sendo construído sobre o cadáver dele, que foi guardado no porão subterrâneo do edifício, protegido com uma parede de vidro reforçada por mana. E cerca de 8 anos após a morte de Kamish, Sung Ji-woo recebeu a permissão da organização para ver o cadáver do dragão pessoalmente. Ele conseguiu reviver Kamish como uma sombra, e ao renascer, Kamish notou os humanos atrás do Sung Ji-woo e tentou usar seu ataque de respiração contra eles, forçando o protagonista a ordenar que ele parasse e informasse que ele não estava mais sob o controle dos monarcas. Só que, infelizmente, por ele estar morto por tanto tempo, o corpo de Kamish começou a desmoronar. Percebendo que o seu tempo era curto, ele rapidamente informou a Sung Ji-woo que havia 4 humanos de seu conhecimento que haviam recebido o poder dos monarcas e o alertou para desconfiar deles. Kamish, então, expressou tristeza por não ser capaz de servir Sung Ji-woo como um de seus soldados das sombras antes que o seu corpo se dissolvesse completamente. E embora não tenha realmente batalhado ao lado do Sung Ji-woo, Kamish estava pelo menos no mesmo nível que o Rei Formiga em poder bruto, por isso ficar aqui nessa posição. Além disso, foi por causa dele que o Sung Ji-woo aprendeu o medo do dragão, que o permitia soltar um grito infundido de mana da sua alma, que levaria aqueles mais fracos do que ele a um estado de intenso desespero e pânico. E como um dragão clássico, ele era capaz de disparar rajadas de fogo muito poderosas. Abrindo nosso pódio aqui, Ygritte, a sombra do comandante vermelho sangrento. Ygritte é leal, respeitoso e um cavalheiro, ao ponto de tender a se ajoelhar para o seu mestre toda vez que termina uma batalha por ele. Uma piada recorrente com seu personagem, ele sempre traz a cabeça daqueles mortos por ele de volta para o Sung Ji-woo, o que acabou se tornando um problema quando o Iron começou a copiá-lo. Além disso, apesar do seu amor pela batalha, Ygritte acredita na importância da educação, como mostrado na forma como ele conversou com Bellion sobre como era melhor o filho do Sung Ji-woo estudar ao invés de aprender a batalhar. Ygritte já serviu o monarca das sombras, o Asborn, durante sua guerra dos monarcas eras atrás. Depois que Asborn decidiu se aposentar e encontrar um sucessor humano, ele encarregou Ygritte de testar o seu sucessor em batalha quando chegasse a hora certa, e depois de obter a habilidade de extração das sombras, Sung Ji-woo a usou com sucesso no cavaleiro. No entanto, como ele achava que o nome original do cavaleiro era muito longo e estranho, decidiu nomeá-lo de Ygritte. Embora ele tenha sido a primeira grande sombra que o Sung Ji-woo extraiu, Ygritte inicialmente desempenhou um papel menor na história, e sua posição como a sombra mais forte do Sung Ji-woo acabou sendo tomada pelo primeiro lugar desse ranking. No entanto, depois que o Sung Ji-woo renasceu como novo monarca das sombras, Ygritte obteve seus verdadeiros poderes e saltou 2 graus de cavaleiro de elite para marechal, e como uma sombra desse nível, ele se tornou extremamente poderoso. Passou a ter o mesmo nível de poder de Beru, foi capaz de segurar o monarca do gelo por conta própria por tempo suficiente para o Sung Ji-woo retornar ao campo de batalha e possui uma telecinese ilimitada. Em segundo lugar, Beru, sombra do Rei Formiga que nasceu para matar. Enquanto era vivo, aproveitava seu poder e possuía uma forte sede de sangue em batalha, um monstro realmente brutal em combate, que vai direto para os pontos fracos dos seus inimigos. Depois que o Sung Ji-woo matou o Rei Formiga, ele extraiu sua sombra para adicionar ao seu exército e o enviou para matar o que restava da colônia das formigas. Agora, como uma sombra, Beru rendeu várias cenas cômicas na história e é um pouco condescendente com seus companheiros soldados das sombras, ao ponto de gritar furiosamente com eles quando eles não conseguiram seguir sua liderança. Fora da batalha, Beru é muito leal ao seu mestre, tem um lado mais leve na sua personalidade. Uma piada recorrente para o Beru é o seu estranho hobby de assistir a dramas de época coreanos, o que fez com que ele desenvolvesse uma maneira divertida e histórica de falar. Quando a Cha Ai decidiu se juntar à guilda do Sung Ji-woo para testá-la, ele invocou Beru para batalhar contra ela, algo que quase deu muito ruim, porque mesmo ordenando que o Rei Formiga não machucasse a caçadora, quando a Cha Ai o esfaqueou pelas costas, Beru perdeu o controle e atacou com a intenção de matar, forçando Sung Ji-woo a intervir. Beru é tão poderoso e leal que o Sung Ji-woo confia nele as mais diversas tarefas, como por exemplo, ajudar sua irmã que estava em perigo, e durante o tempo em que ela estava se recuperando do trauma que sofreu durante o ataque orc em sua escola, Sung Ji-woo deu a Beru a tarefa de vigiá-la enquanto ele estava fora no trabalho. Outros feitos são que Beru ajudou o Sung Ji-woo a matar o gigante que guardava o portão de Rank S em Tóquio e curou o Yo Jin-ho depois dele ser quase morto por Han Dong-soo. Beru é sem dúvidas a segunda sombra mais forte do Sung Ji-woo. Prova disso é que ele atingiu o grau de marechal, assim como Ygritte, e é capaz de voar, pode manipular seu tamanho para ganhar mais força à custa da sua imensa agilidade e velocidade, ou ainda pode ganhar mais velocidade ao diminuir seu tamanho ao custo da sua força física. E assim como sua mãe, ele também pode cuspir um veneno extremamente concentrado, usando sua língua com lâminas, que é exponencialmente mais tóxico que a sua versão original e mata o inimigo em segundos. E por causa da sua habilidade de gula, que o permite absorver as habilidades e conhecimentos daqueles que consome, ele ganhou o poder de cura após consumir parte do Byung-gyu. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o Bellion, o servo de Asborn, e a sombra mais forte que existe. Bellion é um enorme humanoide, guerreiro das sombras com 2 pares de asas pretas nas costas, armadura preta irregular e pele roxa brilhante, com um único capacete com chifres no topo de sua cabeça. Ele também carrega uma enorme lâmina que se parece com a centopeia que ele empunha com um mexicano
chicote e uma espada. Belion, profundamente leal ao monarca das sombras, tanto do passado quanto do presente, e nunca duvidou de suas decisões. Belion nasceu há eras atrás do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Depois disso, ele se tornou tenente de Asborn, uma posição que ele manteve mesmo após a sua morte, e foi o primeiro soldado das sombras, ou depois que o Sun Jiwoo matou os 3 monarcas que vieram depois dele. Belion chegou ao mundo humano com o resto do exército das sombras original de Asborn, através de um portão gigantesco em Seul, que foi confundido pela Associação de Caçadores como uma ameaça que precisava de todos os caçadores de Rank S do mundo para lidar. Belion se provou realmente ser digno do seu posto de grão-marechal ao derrotar facilmente Beru em uma batalha como a sombra mais forte do Sun Jiwoo. Além de fazer o Beru torcer sangue por causa dos seus golpes, ele também resistiu aos ataques do Rei Formiga sem receber dano algum. Mas enfim, galera, esse foi o meu rank de todas as sombras do Sun Jiwoo em solo leveling. Concordam ou não concordam? Deixa o teu rank aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!